Fala pessoal, beleza? Aqui é o Miguel, Madeira Lapidado, tá? E hoje eu vou trazer para vocês aqui uma comparação do poder de desbaste das lixadeiras, tá? Eu atualmente tenho 7 lixadeiras, tá? Tá faltando uma da Makita ainda que eu quero comprar, que ela é uma Politriz e ela também tem, além do polimento, né? Fazer o serviço de polimento, ela também tem a oscilação, tá? Ela é uma politriz um pouco mais cara, ainda não tive a oportunidade de comprar, tá? Mas assim que possível eu vou comprar ela também para poder melhorar ainda mais a qualidade dos meus trabalhos e para testar também, tá? Eu sou um grande fã do acabamento fino, quem conhece meus trabalhos sabe o quanto eu sou dedicado, quem compra o meu curso sabe o quanto eu sou dedicado nessa parte do acabamento fino, né? O super lixamento. E hoje, para poder trazer para vocês com eficiência o poder de desbaste de cada uma dessas peças aqui, dessas ferramentas, né? Eu separei aqui uma madeira de angelim. Ela tá só no corte ainda lá da serralheria, né? Foi cortada na serra-fita, então ela tá muito bruta. Essa madeira aqui ela é uma madeira muito esfiapenta, não dá para passar a mão em cima que já entra ferpa. Ela tá muito bruta, né? Então eu fiz a divisão aqui e aí eu vou filmar mais ou menos o desbaste por 1 minuto com cada ferramenta dessa daqui pra gente ver qual que desbastou mais, tá? Então todas elas trabalharão durante 1 minuto com uma lixa nova, tá? No grão 80. Então todas elas vão ter aqui a lixa 80 zerada e vão trabalhar por 1 minuto para a gente ver aqui qual que vai ser o poder de desbaste dela, tá? Então vou começar a apresentar aqui para vocês. Atualmente a mais bruta que eu tenho, que eu até utilizei aqui para lixar outra peça dessa madeira aqui, até o lado de baixo, é essa lixadeira da Makita aqui, tá? É essa lixadeira da Makita Brutona SA7021. Ela é uma lixadeira de 180 milímetros, ela tem 2.200 watts de potência, tá? E a rotação dela é de 6.600, tá? Então ela é muito violenta, ela é muito forte, ela é muito bruta, tá? E às vezes que eu quero utilizar ela por conta do peso dela, porque o peso dela ajuda um pouco em certas situações, né? Como ela é bem pesada, às vezes você só solta ela em cima da ferramenta da tábua ali, né? Da madeira, e controla para ela não ficar embicada, e aí o peso dela já faz uma boa pressão ali para um lixamento bacana, tá? Eu gosto dela às vezes por causa disso daí, e eu ligo ela no 110, a potência dela cai pela metade e ela continua tendo potência suficiente para trabalhar. Isso é muito interessante. Ou então eu uso um dimmer, tá? Eu comprei esse dimmer aqui no Mercado Livre, então às vezes eu ligo nela e vou reduzindo a potência dela aos poucos, tá? Eu fazia muito isso quando ainda não tinha comprado outras ferramentas que me possibilitavam fazer um acabamento mais fino, com segurança, tá? Então ela me ajudou, quebrou um galho tremendo por bastante tempo e ainda me ajuda muito quando tem que lixar coisas brutas, como é esse banco que eu estou fazendo aqui. Então eu estou lixando com ela, ela é bem violenta e essa madeira é bem grosseira, muito esfiapenta essa madeira, tá? A outra lixadeira que eu tenho aqui é uma lixadeira da Raiman, tá? Ela é uma orbital, até onde eu sei ela é uma das melhores da categoria. A vibração dela, a oscilação dela é muito grande, é muito boa. Eu comprei ela porque eu vi em vários vídeos pessoal fazendo trabalho com resina, que é uma coisa que eu trabalho também, né? Então quando você vai fazer uma river table, você vai lixar alguma peça que tem aquela quantidade de resina, uma área grande de resina, ela acaba se sobressaindo, né? Porque ela consegue fazer um desbaste mais uniforme, apesar de ser recomendado a partir da lixa 80, no máximo 80, né? Ou melhor, no mínimo 80. Usar uma lixa 60 ou 40 nessa lixadeira aqui já não é recomendado, tá? Porque os grãos ficam muito grossos, ela acaba riscando muito a peça e às vezes ela também não consegue fazer um bom desbaste, tá? Mas a partir da lixa ali 120 para cima,
é uma maravilha. Ela deixa todo o acabamento bem uniforme, sem marcas de lixa, tá? Sem relevos, né? Às vezes essa lixadeira aqui, por exemplo, se você dá uma bicadinha com ela, ela já faz um buraco na peça. E na resina, essa daqui nem pensar. Essa grandona aqui nem pensar na resina. Essa daqui ela consegue de fato fazer todo um lixamento uniforme, tá? E fica perfeito o lixamento na resina. Já fiz uma peça, já fiz algumas peças assim, aliás, né? E ela tem a vantagem, então, também que ela é blindada à água, né? Então, assim, a resina normalmente exige que você faça um lixamento ali com água, né? As River Tables, por exemplo. E aí você precisa jogar água na peça, ela consegue trabalhar ali com bastante água em cima da peça sem nenhum problema de queimar ou pifar, tá? Obviamente não vai jogar água dentro dela aqui, tá, pessoal? Mas ela consegue trabalhar em superfícies ali com água por cima, tá? A minha mais nova ferramenta que eu adquiri recentemente, não tem nem uma semana ainda, é essa da Bosch aqui, tá? É a Jex 150, tá? Ela é uma lixadeira maravilhosa. Eu vi vários vídeos dela, mas nenhum muito completo a respeito dela, né? Muitas pessoas postam só abrindo a caixa ali, e aí a gente fica um pouco perdido sem informações, né? Aí eu resolvi comprar, até porque eu tô com uma lesão na cervical, e eu acho que ela vai me facilitar muito a vida, porque eu não vou precisar ficar segurando da mesma maneira que eu seguro essa daqui, tá? Então ela vai me facilitar um bocado. Como eu sei que a oscilação já tem um poder de desbaste bem grande, né? Eu usava essa outra menorzinha aqui, ainda utilizo, né? Essa aqui ela é uma versão melhor, mais forte, mais potente. Ela tem um disco de 150 milímetros, né? 6 polegadas, então eu consigo utilizar lixas maiores nela, tá? E realmente os testes que eu fiz aqui, ela consegue desbastar muito bem mesmo. Não fiz nenhum acabamento em resina com ela ainda, não deu tempo, tá? Mas eu lixei essas peças aqui também com ela. Já lixei algumas outras madeiras com ela, tá? E eu fiquei bem surpreso, até com aspiração de pó, tá? Essas lixas que eu estou utilizando aqui, que eu comprei muitas dessas lixas sem furo, porque eu não utilizava nas outras lixadeiras, tá? Mas nessa aqui, a próxima vez que eu for fazer a compra, eu vou comprar com furo, porque ela realmente suga toda a poeira ali e não deixa sobrar nada de pó. Faz um lixamento muito limpo. Ela é realmente muito boa, tá? E a outra versão dela menorzinha, essa daqui, tá? Ela é basicamente a mesma coisa dessa. Ela muda um pouco o tamanho aqui, né? Ela usa lixas de 5 polegadas. Ela tem um bom poder de desbaste também. Ela é um pouquinho mais fraca, mas é como se fosse a filha dessa daqui, tá? E aí eu tenho essa outra lixadeira aqui que também sempre foi um sonho de consumo meu, é a Makita SA7000C, tá? Ela tem no máximo 1400 de rotações, ela tem 1600 watts de potência, tá? O mais interessante dela aqui é que ela tem o controle de velocidade. Ela não é uma politriz, ela é uma lixadeira mesmo, tá? E a potência dela, a velocidade dela vai de 1500 até 4000, podendo também reduzir até esses 1500 aqui com a pressão que eu aperto aqui no gatilho. Então se eu apertar bem pouquinho o gatilho, ela vai rodar bem devagarzinho, tá? Essa lixadeira aqui era o meu sonho de consumo antes, ainda é, acho ela muito boa mesmo, tá? Só que me dá um desgaste no braço aqui e tá prejudicando ainda mais o meu problema na cervical. Então eu optei, como eu disse, por comprar essa daqui por causa da postura, tá? Mas essa daqui, ela já serviria basicamente para tudo, até para fazer polimento ela serve, ok? E a outra lixa que eu vou utilizar, a outra lixadeira, na verdade é uma esmerilhadeira com condutora de velocidade, que foi quando eu comecei a fazer as peças, eu utilizava ela, reduzia a potência ali e ia fazendo o lixamento, tá? Essa outra lixadeirinha aqui, eu estou usando bastante ela também nessa madeira. Como eu disse, essa madeira ela é muito fibrosa, ela tem muitas farpas aqui saindo e toda hora ela arrepia. E aí a gente tem que ficar lixando de novo para poder cortar. Como isso aqui vai ser um banco, não pode estar com fiapos, né, soltos, porque senão gruda na roupa, desvia a roupa, machuca a pessoa, passar a mão.
E aí eu utilizo ela em alta rotação aqui nos seus 12.000 giros para poder fazer o polimento, para poder fazer o lixamento bem fino, para não ficar saindo ferpos, tá? E também para lixar as bordas aqui, né? Eu desenvolvi esse disco aqui, que depois eu falo sobre ele, mas que ele me permite fazer um acabamento em locais irregulares e de bico com a lixadeira, fazendo um acabamento bem diferenciado, tá? Depois eu vou falar sobre esse velcro aqui. E a outra lixadeira, né, a sétima lixadeira que eu tenho aqui é uma lixadeira de cinta, tá? Essa lixadeira de cinta aqui, ela é uma réplica daquela da Makita, tá? Ela é bem bruta, bem violenta mesmo. Ela não tem controle de velocidade. Às vezes eu uso dimmer nela também para poder reduzir um pouquinho, porque ela é muito violenta. Eu estou utilizando ela normalmente com a lixa 40 e 60, só para fazer o lixamento mais grosso de algumas peças. Ainda não estou muito acostumado a usar ela, não estou aprendendo agora, até por conta da minha condição aqui, tá? Mas ela está se mostrando ser uma ferramenta muito boa, tá? Sabendo utilizá-la é uma ferramenta muito boa. O bom dessa ferramenta da lixadeira essa lixadeira de cinta é que quando você vai fazer também o desbaste numa river table, ela combina muito bem com essa lixadeira orbital, que ela já não tem um poder de desbaste tão grande. Então, quando você faz aquele rio de resina ali na peça, né, e você precisa desbastar aquela resina que está ali por cima, né, que ficou mais alta que o nível da madeira, você consegue com ela fazer todo o lixamento da madeira e da resina, deixando tudo perfeitamente nivelado, sem buracos, sem afundar de mais um lugar em outro. Então você consegue fazer um desbaste bem legal com ela. Então se você conseguir ir com ela até a lixa 150, depois você passa para essa daqui e vai até 1.200, 2.000, 3.000, dependendo do trabalho que você for fazer aí. Essas duas realmente têm uma combinação muito boa, tá? Então, ó, vou preparar tudo aqui e vou filmar bem de pertinho para vocês verem durante 1 minuto cada uma dessas aqui trabalhando e o resultado que vai dar nessa tábua aqui, tá? Aí vocês tiram pelas suas próprias conclusões qual que desbasta mais, qual que seria mais indicado para o trabalho de vocês, beleza? Então vou ajeitar tudo aqui e já volto. Então olha só, ela está bem fiapenta mesmo, essa madeira, ó. Você pode ver claramente as fibras arrepiadas aqui, tá? Ó, você vê toda a marca da serra-fita aqui ainda, onde ela foi cortada, tá? Essa outra aqui, ela já tá lixada, até a lixa 220, ó. Ela tá bem lisinha, ó, tá? E aqui, ela tá nesse estado aqui ainda, ó. Tá bem bruto. Então, entre cada lugar desse daqui, eu vou testar uma delas, tá? Eu vou testar elas aqui e depois a gente vê qual que teve o melhor resultado. Então eu estou usando as lixas da Deer Foss, que é essa lixa azulzinha aqui, comprei na CL7 Tools, tá? Estou usando o grão 80. Vou usar uma lixa nova em cada lixadeira dessas aqui, tá? Nessa daqui eu vou utilizar uma de 5 polegadas, vou colocar aqui o disco novo. Nessa daqui eu vou usar de 6 polegadas também. Nessa aqui eu vou usar de 6 polegadas. Nessa daqui eu vou usar de 5 polegadas. Nessa daqui eu vou usar de 6 polegadas também. Não vou usar de 180 nela. Dificilmente eu uso de 180 nela, tá? E essa daqui, uma lixa de papel grão 80 nova também. Então vamos lá. Então aqui nessa primeira parte, onde eu já tinha passado um pouquinho de lixa aqui rapidinho, eu vou começar com essa daqui, que eu sei que ela é tem menos poder de corte. Grão 80 novinha aqui. Olha só, olha como que o corpo dela se mexe, ó. Esse tanto que ele se mexe aqui é o tamanho da vibração que ela faz na peça, ó. Então é realmente muita vibração. O poder dela de desbaste é até legal. É diferente das outras marcas que eu já comprei
e me arrependi porque não conseguia lixar direito, tá? Então vamos lá. Então tá aqui. Ela tem um poder de desbaste bem legal. Você viu que ela vai bastante poeira até. Ela consegue tirar bastante. Só que como essa madeira ela tá bem cavadinha, tá cheia de relevos, ela não tem o poder suficiente de desbaste para deixar ela toda uniforme. Se a madeira já tivesse bem planinha, bem plana, ela conseguiria fazer um desbaste bem legal, como aqui na ponta. Ó, essa madeira tem muita ferpa, tá? Então assim, para essa ocasião aqui, seria totalmente inviável utilizar essa lixadeira na peça inteira dessa daqui. Eu demoraria anos para poder desbastar todos esses riscos aqui da serra fita, tá? Então o primeiro teste foi com essa daqui. Vamos passar agora para a esmerilhadeira. Então pessoal, ó, eu já utilizei esse disco de 6 polegadas aqui, ele é de polimento automotivo, esse suporte, já usei nessa daqui por um bom tempo, só que ele é muito grande, tá? E acaba vibrando bastante aqui nessa ferramenta, tá? Mas como eu não tinha condições de comprar outra maior, eu utilizava esse aqui mesmo aqui, para poder render mais e para fazer menos buracos nas peças, tá? Fazer um lixamento mais uniforme. Porque quanto maior a área de contato na peça, menor a chance de a gente dar bicada e de fazer marcas, tá? Então, vou fazer aqui, a lixa tá novinha, tá, pessoal? Não foi utilizada ainda essa lixa. Eu vou utilizar ela como normalmente eu utilizo, tá? Eu quase nunca utilizo na velocidade máxima, porque ela é muito rápida, a velocidade de uma esmerilhadeira mesmo, vai até 11.000 RPM, tá? Então eu vou aqui vou regulando, conforme eu for lixando aqui, eu vou regulando, tá? E vai ser mais ou menos 1 minuto também. Vamos lá.
Então tá aqui, nesses 1 minuto, olha só o nível de lixamento, né? Ficou bem interessante, ali quase todas as marcas da serra-fita já, em 1 minuto, tá? Então vou limpar aqui para vocês verem. Então, ó, dá para vocês verem nitidamente, ó, olha a diferença. Ó. Tá? A única coisa é que essa esmerilhadeira aqui, ela não foi feita para ficar lixando madeira, poeira assim, tá, pessoal? Ela não foi feita para isso. Então você tem que tomar cuidado com muito pó. Eu sempre bato o ar nela aqui atrás, tiro essa capinha limpo. Mas mesmo assim, com o tempo é capaz de dar algum problema, você tem que trocar os rolamentos dela, como já aconteceu, né? Daí o rolamento dela, mesmo sendo blindado, ela consegue ainda pegar um pouco de poeira ali. E aí ele vai travando o rolamento e tal. Aí você tem que tomar muito cuidado, né? E gasta um pouquinho com a manutenção, porque os rolamentos estragam, tá? Ela não foi feita para lixar muita poeira assim, tá? É feita para ferro mesmo. Mas a gente usa, tá? E ela se paga muito bem. Então agora vamos mudar de ferramenta aqui. Agora aqui, pessoal, eu vou utilizar essa lixadeira aqui, tá? Ave Maria. Eu tava reclamando que essa espuma aqui, ela não segurava direito nas lixadeiras que só rodam, né? Aqui ela ficava saindo e ela descentralizava e causava grande vibração. Só que aqui ela colou tão firme que, meu Deus. E essa espuma aqui, ela é muito boa, pessoal, muito boa. Eu comprei essa aqui da Norton, paguei R$ 70 nessa espuma aqui, é uma mofada de amortecimento, ó. Então, como eu disse, se tiver relevo aqui, se ela tivesse muito ondulada, eu ia conseguir fazer um lixamento legal, até preservando ali aquelas ondulações, né? Então, ela é bem útil, às vezes eu utilizo ela, tá? Mas aqui eu vou fazer o teste sem ela, porque ela reduz sim um pouquinho o poder de desbaste dessa ferramenta, tá? Então eu vou colocar aqui a lixa novinha. E vamos lá, 1 minuto, hein? Então foi feito aqui o lixamento, tá?
Obviamente ela não vai desbastar igual a esmerilhadeira, tá? A rotação dela é bem menor. Apesar de que lá na hora de comprar, eles falam que ela tem 11.000 RPMs e 11.000 OPMs. OPM é a oscilação por minuto. Então, eu acho que os vendedores se equivocaram bastante na hora de colocar a informação lá, tá? Porque de maneira alguma essa ferramenta aqui ela vai rodar na velocidade de uma esmerilhadeira, né? 11.000 RPMs aqui seria monstruosidade, tá? Então eles se equivocaram lá ao colocar que ela roda a 11.000 RPMs, tá? Ela tem controle de velocidade aqui também, ó. Então assim, o OPM eu sei que é a oscilação dela, tá? Mas muita gente põe lá o OPM e também põe o RPM, e colocar o RPM sendo 11.000, o que eu acho um equívoco muito grande, tá? Ela não roda 11.000 nem a pau. Então vou dar um zoom aqui para vocês verem como que ficou, tá? Vou fazer a marcação de novo aqui. Ela não conseguiu desbastar igual a esmerilhadeira, olha a diferença. A fronteira aqui, ó. Ainda ficou cheio de marcas, mas já saiu bem melhor do que a outra da Raiman, que é só a oscilação, tá? A vibração lá. Então agora vamos usar a outra da Makita, minha preferidinha aqui, que tem controle de velocidade. Vamos utilizar ela com o disco de 6 polegadas. Vou utilizar uma lixa nova também, tá? E aí a gente vai ver agora. Bom, eu contei até 50 só, porque ela já conseguiu desbastar toda a marca aqui, tá? Olha só. Ela conseguiu desbastar muito bem. Então, é uma ferramenta muito potente para poder fazer desbaste, tá? Então ela consegue desbastar tão bem quanto a esmerilhadeira. Ela consegue utilizar desde lixas de 5 polegadas como de 7 polegadas, a de 180 milímetros, tá? E vocês viram, né? Como ela tem um poder maior que a de 5 polegadas, mesmo ela não tendo a mesma rotação que a esmerilhadeira tem, ela conseguiu fazer
um desbaste muito melhor e mais rápido, tá? Então o serviço aqui rendeu demais, tá? Rendeu demais. Vou dar um zoom aqui para vocês verem, tá? Olha só. Ó, ficou muito lisinho, tá? Eu não vou me atrever a passar a mão assim nessa parte que ainda não foi lixada, tá? Mas aqui, ó, é brincadeira. Ficou muito bom mesmo, né? Contei até 50 só e não até 60, tá? Então agora eu vou aqui para esse outro lado. Eu vou utilizar a outra rota orbital da Bosch, tá? Eu vou utilizar essa rota orbital aqui agora. Então aqui, ó, lixa 80. Potência está no máximo aqui também. Vamos lá. Então, ó, o resultado aqui é óbvio, né? É esperado já. E com essa lixadeirinha, apesar dela ser muito valente, ser muito boa, para esse tipo de serviço aqui de desbaste, ela não é muito eficiente, tá? Demoraria vários dias, tá? E também queria falar o seguinte, você vai falar assim, ah, mas se eu colocar uma lixa grão 40 nela, ela vai lixar e vai fazer o mesmo serviço da outra. Errado, tá? Eu não sei se é porque o prato dela é assim ou se é por causa da potência, da velocidade. Mas se você colocar uma lixa mais grossa do que a 80, ela perde o velcro muito rápido, tá? Ela perde o velcro muito rápido, ela solta isso daqui. Já fiz vários testes, pessoal, tá? Esse aqui eu já tá no terceiro ou no quarto prato de lixa dessa daqui da Bosch. Então ela tem bastante história já, tem bastante experiência com ela, tá? Desde a época que eu fazia móveis de pallet ainda. E se você começar a utilizar muito a lixa 80 nela, e se você colocar peso, ao invés da lixa rodar na madeira, acontece meio que a lixa prende na madeira, e aí o disco roda em cima do velcro, e aí ela perde, ó, a qualidade aqui, ó, do velcro, ela perde esse poder de fixação aqui, esse tecido aqui, tá? E aí ela simplesmente voa, sai e você tem que pegar outra. Às vezes a lixa tá boazinha ainda para você continuar utilizando, mas o velcro já não presta mais. E se você colocar um grão 40 aqui, provavelmente vai acontecer isso também, tá? Ela vai meio que dar uma travada a lixa na madeira, ó. A lixa vai travar aqui, porque ela realmente agarra na madeira, ó. Ela fica bem presa, não dá para rodar aqui, ó, tá? E aí o prato roda aqui em cima, estraga o velcro dela, tá? E aí você perde a lixa. Então, assim, não dá para você querer utilizar uma lixa grossa nessa lixadeira aqui. Eu falo isso por experiência, tá? Tô inventando história não, é por experiência, não tem como colocar uma lixa muito grossa aqui. E até as lixas de grão 80 se perdem muito fácil nessa lixadeira aqui, tá? Então vamos para a próxima, né? Vou só mostrar aqui mais de pertinho para vocês o resultado, ó.
Esse daqui foi com a outra lixadeira da Makita, ó, perfeito. Aqui não dá nem para ficar passando a mão ainda, tem bastante ferro, não tirou muito não. Ó, e aqui tá bruto, tem uma mudança muito superficial na superfície comparado lá, ó. Tá? Então agora, para apreciar um pouquinho a brutalidade, eu vou utilizar a grandona aqui nessa peça, nesse lado maior aqui, e deixar aquele pequenininho lá para lixadeira de cinta, tá? E esse lado grandão aqui eu vou deixar para utilizar esta belezinha aqui. Eu comecei a utilizar as lixas de 6 polegadas, pessoal, e não a de 7 polegadas, porque eu percebi que os discos de 7 polegadas, ele não tinha um bom aproveitamento. Aqui, essas partes aqui, ó, dos discos, começavam a emborcar, mesmo tomando todo cuidado, e aí a lixa não tinha todo aproveitamento. Às vezes ela desbastava muito assim, mais no centro, e as bordas ficavam sem uso praticamente. Então eu teria que vir e fazendo de bico. Só que isso daí estraga o trabalho que eu faço, porque meu trabalho é tábua de churrasco e exige um acabamento mais uniforme, mais liso, mais perfeitinho, tá? Eu até fiz um outro disco de MDF, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. É muito bom, ele é bem pesado, ele funciona perfeitamente para essa máquina aqui. Só que eu mesmo assim eu achei que não compensava, tá? Ainda mais agora que eu tenho essa da outra da Bosch de 6 polegadas. Não compensa mais eu ficar comprando a outra grandona. Até porque minhas peças não são tão grandes, né? Com exceção desses bancos aqui que são compridos. Então eu não utilizo mais, tá? Bom, vai fazer muita poeira. Eu tenho certeza que com no máximo 40 segundos aqui já vai estar tudo lixado essa parte aqui, tá? Vamos fazer o teste. Vamos lá. Então, pessoal, tá aqui a diferença absurda, né? Mais ou menos 50 segundos aí para poder fazer o desbaste, né? Eu vou fazer a marcação de novo aqui, ó. E aqui. Realmente, ó. É outra coisa. Depois eu vou dar um zoom bem de pertinho para vocês verem certinho o quanto que desbastou cada uma delas, tá? Então, vamos agora para a lixadeira de cinta. Então, pessoal, eu achei que eu tinha mais lixa grão 80 aqui. E quando eu fui comprar não tinha lá no site, eu comprei tudo lixa 100, não 80. Então, eu vou colocar a lixa 100 mesmo, tá? Eles vacilaram um pouquinho nessa fabricação dessa lixa aqui, pessoal. Queria explicar para vocês, até para servir de alerta. Algumas emendas, algumas marcas, algumas empresas que vendem essas lixas, ela é colada por uma fita. Ela tem uma fita de fibra e eles colam com super cola
essa fita e ela faz a emenda. A desvantagem é que ela não suporta muito calor, então se você vai lixar por muito tempo, ela pode soltar aquela cola, arrebentar aquela fita e você perde a lixa. Mas se você tiver a fitinha aí, você comprar, você consegue remendar tranquilamente e continuar utilizando. Nesse caso aqui, o que eles fizeram? Eles sobrepuseram as lixas aqui, tá? Então eles rasparam aqui os grãos que tinha, rasparam um pouquinho as costas da outra parte e colaram as duas. Só que isso aqui deixa relevo, tá? Vocês vão perceber aí, talvez no vídeo, não sei se vai dar para perceber, tá? Mas ela fica com relevo, né? Então quando ela passa aqui na lixadeira, ela fica dando pulos, ela fica dando saltos, né? E isso é bem irritante, bem chato e até prejudica o acabamento. Então tem que tomar cuidado com isso daí. Dependendo da marca que você for comprar, não, se for comprar, tem que ser colada com fita e não sobreposta, tá? Todas as lixas que eu tive que eram coladas sobrepostas deu esse problema. Então tá aqui, eu vou regular ela. Vou deixar aqui por 1 minuto para ver como é que vai ser, tá? Então vamos lá. Então assim, talvez por não ser a lixa grão 80, ela não conseguiu no mesmo prazo fazer o mesmo lixamento que essa outra. Se bem que essa outra da Makita aqui eu fiz em 50 segundos e não 1 minuto. Então ela ficou 10 segundos a mais trabalhando aqui, tá? Para mim a campeã é a da Makita, sem o controle de velocidade, a grandona, tá? Eu vou tirar tudo aqui, vou limpar e vou mostrar para vocês certinho. Vamos lá. Então olha só, esse aqui foi o resultado da lixadeira de cinta, tá? Ainda restaram algumas marcas, ó. E essa parte da madeira aqui também estava bem machucada, ela tem aqui umas partes que está descamando, né? Então tem que levar isso em consideração também. Fez um bom serviço, mas ela não foi tão agressiva quanto a outra, tá? Essa daqui é essa lixadeira grandona da Makita, tá? Ela fez um trabalho top, consegui tirar todas as marcas aqui, né? Deixou bem mais liso. Aí depois eu entrei com a rota orbital pequenininha da Bosch, né? Em 1 minuto ela não conseguiu desbastar praticamente nada. Ficou bem rústico, bem feio, bem cheio de ferpas, ó. Tá?
E aí depois veio aqui onde eu achei que ficou o acabamento mais perfeito. Foi a outra da Makita, a 7000C, que tem o controle de velocidade. Ficou super, super liso, ficou bem perfeitinho aqui, tá? Pra mim ela ficou com o melhor acabamento, essa monstrinha ali, tá? Aí depois tem essa daqui que ficou bem fraco ainda, mas já era esperado também, por conta dos machucados que a madeira tem. A Jex 40 150mm da Bosch, né? Ela não conseguiu desbastar todas aquelas marcas ainda, ó. Então, já era esperado também que ela não conseguisse fazer tão rápido o serviço. E aí depois que ficou um acabamento muito bom também, a esmerilhadeira da Bosch de 5 polegadas com controle de velocidade, né? Ela conseguiu um acabamento bem bacana. Olha só a comparação das duas aqui, ó. E aí a pior de todas nesse sentido aqui, nesse trabalho de desbaste, a Rayman, que realmente foi injusto com ela essa comparação, já que ela não é para fazer esse tipo de serviço aqui, tá? Mas tá aí. Então, se você tem dúvida de qual você vai comprar, né, eu espero que esse vídeo aqui ajude você, beleza? Então, qualquer dúvida deixa nos comentários aí, que eu vou entrar mais no assunto, nos acessórios das lixadeiras, nas lixas, individualmente em cada uma delas, de acordo com as dúvidas que forem surgindo aí, tá?